E infertilidade. Qual é essa relação? Vamos falar então sobre esse problema tão comum, os miomas, e a relação dos miomas com a infertilidade. Aqui ao meu lado, ele que é professor nesse assunto, especialista nesse assunto, doutor Evangelista Torquato. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Natália? Ótimo. Sempre é muito bom te receber aqui, porque a gente tem uma aula. E aí, qual é essa relação dos miomas com a infertilidade? Bom, vamos inicialmente explicar um pouquinho o que é o mioma. O mioma é o tumor benigno mais comum da mulher. E o local que predominantemente ele se encontra é o útero. Só para vocês terem uma noção da prevalência dessa doença, praticamente 40% das mulheres em idade reprodutiva, leia-se idade reprodutiva, a paciente que está menstruando. Portanto, 40% dessas pacientes têm miomas. Obviamente é uma patologia muito frequente. E essa patologia, o que ela significa? Vamos imaginar aqui o útero como se ele fosse um abacate. Vai ser bem fácil. E se eu partir o abacate no meio e abrir, e eu retirar aquele caroço, o que a gente precisa entender? A casca do abacate é a superfície externa do útero. A parede verde é onde está o músculo do útero. Eu vou chamar esse músculo de endométrio. E aonde ficava o caroço que eu retirei, chama-se cavidade uterina, que é onde o embrião fica, onde o feto fica. Muito bem. Nesta parede verde do abacate, é lá onde se originam os miomas. E eles podem crescer nesta parede verde, no músculo, no miométrio, ou então podem crescer indo para dentro da cavidade, onde fica o embrião, ou então indo para fora, na superfície externa da casca do abacate. Por que afetaria, atrapalharia a gravidez? A pergunta é interessantíssima. Vamos imaginar o seguinte: este mioma que entra para dentro da cavidade, ele fica funcionando como um DIU. Ele fica funcionando como um corpo estranho, porque faz a mulher menstruar demais, porque impede muitas vezes o espermatozoide passar por lá, porque muitas vezes oclui a trompa. Então, de várias maneiras, a fertilidade dessa mulher pode estar comprometida. Mas não apenas esse mioma que está dentro lá da cavidade, aonde eu tirei o caroço do abacate. O mioma que está localizado também na parede, mas aí por outros mecanismos. Que mecanismos? Quando a mulher tem uma relação sexual, que o sêmen é depositado na vagina e que ela está no período ovulatório, o útero, de forma muito sábia, ele começa a fazer movimentos como se estivesse mesmo trazendo o espermatozoide para dentro dele. Ora, este mioma, localizado nessa parede, nesse músculo, e é esse músculo que repuxa o espermatozoide, como existe uma patologia neste músculo, ele começa a não fazer isso tão bem. Ele começa a não conseguir trazer o espermatozoide de forma tão boa, tão normal. Então, isso independente da quantidade de miomas? Independente da quantidade. Eu vou já colocar os pontos que são mais importantes, mas independente da quantidade. Então, o que eu estou aqui colocando? Eu tenho um tipo de mioma muito ruim, que é aquele que se localiza lá dentro da cavidade. E nós temos um outro mioma, que é aquele que se localiza na parede, digamos assim, naquela parte verde do abacate. Esses dois miomas não são bons em relação à fertilidade, mas não são todos. É muito importante que a gente frise que tipo de mioma, qual é o mioma que ele precisa ser tratado
precisa ser olhado como uma possível causa de infertilidade. 2 miomas são principais. Um mioma, aquele que está localizado dentro da cavidade. Por quê? Porque ele atua como DIU. Então, esse mioma ele deve ser retirado. A paciente que tem dificuldade para engravidar, que descobre esse tipo de mioma, vamos chamar esse mioma de mioma submucoso. Esse mioma tem que ser retirado. E o outro? A outra situação? O outro mioma. Não tem o mioma que eu falei que fica na parede verde? Vamos chamar ele de mioma intramural. Este mioma, quando tem mais de 5 centímetros, e você investiga aquela mulher e aquele homem e nada encontra a não ser o mioma, pode ser que esse mioma seja a causa da infertilidade. Então essas são as 2 situações que nós orientamos o manejo cirúrgico. Outras situações, não. Quer ver? Depois que realiza essa cirurgia para retirada, aí a pessoa pode engravidar normalmente? Veja o que eu falei. A paciente tem um mioma de 5 centímetros na parede, de 6, 7 centímetros. Mas ela investigou a trompa dela, estava normal. Ela investigou a ovulação dela, estava normal. Ela investigou a parte masculina, estava normal. Só tem um mioma. Então, este mioma pode ser, sim, um fator dificultador do processo. Então, eu estou falando de um mioma intramural com mais de 5 centímetros. E todos os outros exames normais. Essa paciente é uma candidata à cirurgia. Um outro paciente candidato à cirurgia, quando o mioma se localiza lá dentro, aquele submucoso que eu chamei, porque ele fica exatamente onde vai ficar o embrião. É incompatível os dois nesse mesmo local. Então, esses 2 miomas são miomas que exigem uma abordagem cirúrgica para que eu melhore o potencial de fertilidade desse casal. Aí depois que realiza a cirurgia, a pessoa está apta, a mulher está apta a engravidar. Exatamente. Depois que a mulher realiza a cirurgia, retira, dá-se um tempo para que a gravidez aconteça. Quanto tempo, mais ou menos? Obviamente que o tempo é primordial, até porque a gente tem que pontuar muito bem aqui que qual é o fator prognóstico mais importante para eu definir que um casal terá sucesso em engravidar? Idade da mulher. Observa que se uma mulher tem 42 anos e tem este mioma, ela deve retirar. Mas eu não tenho muito tempo a perder. Esta mulher, ela tem que fazer a cirurgia, tem que dar 3 meses pós-cirurgia e já iniciar um tratamento. Por quê? Porque o fator prognóstico mais importante para engravidar é a idade dela. E a porta da fertilidade dessa mulher está sendo fechada. E a cirurgia é tranquila? É feita de que forma? A abordagem mais usual, mais comum entre os ginecologistas é a chamada miomectomia abdominal. É feito um pequeno corte no abdômen e esse pequeno corte tem-se acesso à cavidade uterina, corta-se a superfície do útero e chega-se até o mioma e se retira o mioma. Depois passa a suturar aquelas camadas do útero pode e ser fecha. Feito por vídeo? Pode também ser feita por vídeo. Então a miomectomia pode ser feita desta forma ou por laparoscopia. Existem métodos mais atuais, o que não significa dizer melhores, para o tratamento deste mioma. Existe, por exemplo, a embolização. Existe, por exemplo, a retirada desse tumor por ressonância. Mas tais métodos não guardam uma boa relação ainda no presente momento com a reprodução desse casal. É preciso ter muito cuidado de não inventar modismos de medicina, tem que ter cuidado. Cabelo branco é bom para isso. Cabelo branco serve para pensar um pouco mais, cabelo branco serve para você ter um pouco mais de experiência e não embarcar o teu casal em qualquer tipo de técnica nova que surja. Por enquanto, o que é tradicional é a miomectomia, seja pela via abdominal, seja pela via laparoscópica. Então... E aquele mioma que se localiza dentro do útero, lá na cavidade onde eu tiro o caroço do abacate, essa abordagem é pela vagina, a chamada miomectomia, por um aparelhinho chamado esteroscópio, miomectomia esteroscópica. Então, o casal, se tiver essa dificuldade de engravidar, tem tentado, tem que investigar a questão do mioma. Essa investigação é feita de que forma? Vocês diagnosticam através de ultrassom? Qual é o método? Bom, a imensa maioria dos miomas são assintomáticos. Não dão sintomas. Muito bem. Quando dá sintoma, o sintoma básico é aumento do sangramento menstrual. Um outro sintoma relativamente comum é uma sensação de peso embaixo do ventre. Ok, essa paciente que está num processo de investigação da sua fertilidade, ela passa obrigatoriamente pela realização de uma ultrassonografia transvaginal. E esse ultrassom é o norte, é a pedra angular do diagnóstico do mioma dessa paciente. E claro,
desde que esses miomas apresentem-se dentro dessas características e que, novamente, eu vou frisar, e que este casal não tenha outras causas de infertilidade, esta paciente é sim uma paciente candidata à cirurgia. Mas por isso que é tão importante, doutor, até te interrompendo, se a pessoa já pensa em engravidar, é importante já realizar todos esses exames com antecedência, né? Claro, esses exames devem ser realizados, mas obviamente que a gente precisa colocar aqui paciente que aqui chega preocupado porque tem um mioma de 2 centímetros. Eu nem falo nada do mioma de 2 centímetros, ele não me interessa nada aquele mioma. Não precisa não precisa estar preocupado porque tem mioma. Espera, eu estou falando de alguns miomas. E eu estou falando de pacientes que têm alguns miomas e que outras causas estão descartadas. E além do útero, ele pode aparecer em outro local que possa comprometer a gravidez? Não, outro local não. O mioma é essencialmente um tumor de músculo liso. E o músculo liso, o principal órgão de musculatura lisa do organismo das mulheres, é o útero. Existe musculatura lisa, por exemplo, no intestino. E pode, em tese, aparecer mioma por lá, mas sem nenhuma interferência com a gravidez. Doutor, muito obrigada, então, pela participação no nosso check-up. Sempre aprendemos muito com a sua presença aqui. E fica um alerta para os casais que estão pensando em engravidar, estão tendo dificuldade. É bom investigar e, caso os miomas sejam detectados, é importante verificar qual o método de tratamento mais adequado, não é isso? É isso mesmo. Doutor, muito obrigada e até a próxima. Parabéns. Pensando em alongar